Bom, crianças, na nossa aula de língua portuguesa, hoje iremos utilizar os livros, certo? Os livros que vocês irão responder no livro Trabalhando com a Literatura Infantil, os livros de historinha, certo? Hoje iremos utilizar o livro de Uriel, certo? A historinha de Uriel. Vamos lá? Vamos iniciar a história, certo? Qual é o título da história, crianças? Que tia Vitória acabou de dizer? Uriel. Era uma vez um menino chamado Uriel, que todos os dias não sabia do que brincar. Então ficava impaciente e raivoso e começava a correr, derrubar as coisas, destruir as plantas e bater nas pessoas. Em um desses dias, ele foi para o jardim, pegou um monte de pedras e começou a jogá-las em uma árvore. De repente, saiu de trás da árvore um pequeno esquilo, que chegou bem perto dele e disse: Uriel, o que você tem? Qual é o seu problema? O menino ficou muito assustado, porque o esquilo falava e ainda sabia o seu nome. Mas mesmo assim, ele respondeu todo abusado: Eu não sei. O esquilo então falou: Já sei, é que você não faz nada e fica abusado, de mau humor e entediado. Acho que é este o seu problema. Uriel nada respondeu e ficou olhando para o esquilo com cara de raiva. Mas o esquilo fez que não notou e continuou: Uriel, você tem 5 dedos maravilhosos em cada mão. Já reparou? Por que não usa as suas mãos para criar? E Uriel, que nunca tinha parado para pensar nisso, olhou para os seus dedos e ficou pensativo. O esquilo, todo animado, foi logo dizendo: Eu brinco e trabalho o dia todo, sei fazer muitas coisas e, se você quiser, posso lhe ensinar. Uriel ficou curioso para saber o que um esquilo falante teria para lhe ensinar e acabou cedendo, abriu um sorriso e aceitou ouvi-lo. Então, o esquilo pediu ao menino que fosse buscar em sua casa muitos papéis coloridos. E quando Uriel os trouxe, o esquilo mostrou como picá-los com os dedos, depois montou figuras, desenhos e, por fim, colou-os em um papel branco cantando assim: Que bom que tenho mãos, que bom que tenho dedos, posso trabalhar, posso me movimentar, posso trabalhar e muitas coisas criar. Uriel gostou tanto do que viu que logo se animou e com seus 10 dedos fez tantos trabalhos de colagem. Ao chegar em casa e mostrá-los para sua mãe, ela ficou tão feliz que foi logo colando seus trabalhos nas paredes da casa e ainda deu alguns de presente aos amigos. No outro dia, Uriel foi novamente ao jardim, em busca do esquilo falante, e desta vez ele lhe pediu tampinhas de garrafas de refrigerante e o ensinou a fazer castelos, torres e muralhas com elas. E Uriel passou a tarde toda na sala, brincando com as tampinhas e cantando a música que o esquilo o ensinou, que foi: Que bom que tenho mãos, que bom que tenho dedos, posso trabalhar, posso me movimentar, posso trabalhar e muitas coisas criar. Ele ficou muito satisfeito quando terminou de montar e chamou todos da sua família para ver. E eles tiraram muitas fotos das suas produções antes de serem desmontadas. No terceiro dia, o esquilo lhe ensinou a fazer massinha com farinha de trigo, água e sal, e com ela criar bonecos, bichos e muitas coisas mais. Porém, desta vez, o esquilo se despediu dizendo: Uriel, eu vou ter que viajar para bem longe e vai demorar para nos vermos novamente. Mas nunca se esqueça de que a cada dia você pode criar muitas coisas lindas com seus dedos maravilhosos. É só querer descobrir. E não é que Uriel descobriu mesmo? Até hoje ele sempre encontra outras formas de brincar e aprender com seus dedos maravilhosos.
Mas se você tiver outras ideias, com certeza ele vai adorar conhecer. E o que era de papel molhou-se, o que era de vidro quebrou-se, o que foi de emoção guardou-se. E assim me contaram, assim vos contei. Termina aqui o Era uma Vez. Então, crianças, gostaram da história de Uriel? Viram quantas coisas dá para a gente criar com as nossas mãos, com os nossos dedos maravilhosos? Vamos agora pegar o livro Trabalhando com a Literatura Infantil e começar a responder, certo? Responder as perguntinhas sobre esse livro de historinha, certo? Vamos lá? Bom, crianças, aqui no livro Trabalhando com a Literatura Infantil, na página 4, temos a capa do livro de Uriel, certo? Na página 5, temos as questões, as atividades, certo? Sobre a história que você acabou de ouvir. E lembrando que você está com esse livro em casa e para responder você também pode consultá-lo. Peça a ajuda do papai e da mamãe para fazer novamente a leitura, tá bom? Então vamos lá. O primeiro diz assim: escreva nos quadrinhos o nome principal, o nome do principal personagem dessa história. Quem é o principal personagem dessa história? Então vocês irão escrever o nome dele dentro desses quadradinhos. No segundo diz assim: circule a sombra do esquilo. Qual dessas imagens é a sombra do esquilo? Terceiro, ouça a leitura do que Uriel costumava fazer. Uriel costumava fazer o quê? Derrubar as coisas, destruir as plantas, batia nas pessoas, jogava pedra na árvore. Essas atitudes eram certas? Sim ou não? É certo, crianças, derrubar as coisas, destruir, bater e jogar pedra na árvore? Isso é certo? Então agora, depois que vocês responderem, vamos para a próxima página, certo? Na página 6 temos o quarto. Você costuma brincar de quê? Liste abaixo suas brincadeiras favoritas. Aqui você vai fazer uma lista, certo? Com as suas brincadeiras favoritas. Vamos para o quinto. Pinte no diagrama todas as letras K, W e Y e descubra as perguntas que o esquilo fez para Uriel. Você irá pintar neste quadro aqui as letras K, W e Y. Elas fazem parte do nosso alfabeto. Quando vocês pintarem todas essas letras que encontrarem aqui, vocês irão descobrir uma frase. E você irá escrever essa frase aqui. Porém, você irá descobrir mais de uma frase, certo? Eu acho que tem duas frases aí. Então, vocês irão, certo, escrever essas frases aqui embaixo. No caso, essas frases são a pergunta que o esquilo fez para Uriel, certo? Vamos agora para a página 7. Na página 7, temos o sexto. Complete com as letras que faltam o caminho pelo qual Uriel foi buscar os papéis. Vocês irão completar esse caminho com as letras do alfabeto. Irão completar com o alfabeto. Irão completar com as letras do alfabeto. Por exemplo, já temos a letra A. Qual é a próxima letra do alfabeto? Qual é a próxima letra depois da letra A? É com vocês, certo? Caprichem. Se tiver alguma dúvida ainda na ordem alfabética, é só consultar o livro de língua portuguesa que lá vai estar, certo? O alfabeto completinho. Sétimo, escreva as letras que faltam para completar o nome das cores que o menino usou para fazer os trabalhos de colagem. Observem que temos aqui a cor azul, verde, amarelo e rosa. Vocês irão completar, certo?
com as letras para formar a palavra, para formar o nome das cores. Vamos agora para a página 8. Na página 8 temos assim, o oitavo. Use um lápis de cera e faça o contorno de sua mão no quadro a seguir. Caso você não tenha um lápis de cera, certo? Você pode utilizar o lápis comum da cor que você preferir. Você irá colocar a sua mãozinha, certo? Irá desenhar com um lápis. Pode ser com giz de cera ou com um lápis comum, certo? Caso você não tenha um giz de cera em casa. Vamos para a página 9. Faça como o Uriel e o esquilo e capriche na colagem com papéis coloridos. Caso você não tenha papéis coloridos em casa, você pode recortar, certo? Revistas, sem ser as figuras, recortar as revistas, picar os papéis. Ou você também pode pintar pequenos papéis e depois recortar. Olha quanta coisa dá para fazer. Assim você irá colar aqui. A criatividade é sua, a criatividade é de vocês, então arrasem, certo? Espero que realizem essa atividade. E tia Vitória espera a foto, certo, crianças? Vamos agora para a nossa aula de ciências. Bom, crianças, na nossa aula de ciências, vocês irão utilizar o livro didático de ciências na página 20. Temos o tema o corpo dos animais. Os animais possuem diferentes tipos de estrutura que os revestem, protegendo seu corpo. E agora vamos conhecer algumas dessas estruturas que revestem o corpo dos animais. Vamos começar pelos pelos, certo? Alguns animais têm pelos, como os macacos, os cães, gatos e outros animais. Penas. As aves como o carcará, a arara, o tucano, certo? Temos também as galinhas. Vocês conhecem vários animais que têm penas. Temos aqui agora escamas. Quem tem escamas? Quais são os animais que têm escamas? As serpentes, lagartos e muitos peixes. Placas duras. Quais são os animais que têm placas duras? O jacaré, a tartaruga, o jabuti, certo? E a pele fina. Os animais que têm a pele fina são os sapos e as rãs. Temos aqui um exemplo de animal com concha. Quem é que tem uma concha? São os caracóis, certo? Tia Vitória apresentou para vocês aqui no livro alguns exemplos das estruturas que revestem o corpo dos animais, protegendo os animais. Na página 21 temos assim: os animais se locomovem de formas variadas, de acordo com a estrutura do corpo e o ambiente em que vivem. Observe, o cão possui pernas que lhes permitem andar e correr. O tucano consegue voar porque possui asas. As cobras não possuem patas, elas rastejam. Os peixes e outros animais que vivem na água se locomovem nadando. O canguru salta ou pula, certo? Então, crianças, perceberam que os animais se locomovem de formas variadas, de acordo com a sua estrutura do corpo e o ambiente, o habitat em que vivem? Perceberam a diferença? Espero que sim. Vamos agora para as atividades. Primeiro, faça a relação entre as colunas. Temos aqui lobo-guará, jiboia, sabiá laranjeira, sapo cururu e caracol. Então, você irá ligar para as suas características. Não características, para as partes, para a estrutura que revestem os seus corpos.
Por exemplo, seus corpos. Por exemplo, penas, pelos, pele fina, concha, escamas. Quem é que tem penas desses exemplos aqui? Quem é que possui pelos? Quem possui pele fina? Quem possui concha e quem possui escamas? Você irá fazer a relação, você irá ligar as colunas, certo? Uma coluna para a outra. Na página 22 temos o segundo. Como estes animais se locomovem? Enumere de acordo com a legenda. Temos no número 1, voa, número 2, anda e corre, número 3, pula e salta, número 4, nada e número 5, rasteja. Você irá observar os animais e irá colocar a numeração certo de acordo com suas características, de acordo com como eles se locomovem. O terceiro, Juca ganhou um cão de seu pai. Escreva abaixo informações sobre o novo bicho de estimação do menino. Como é que esse cão se locomove, a locomoção, e ele é coberto de quê? O cão é coberto de quê? Certo? Qual a estrutura que protege o corpo desse animal? Então, crianças, agora é com vocês. Realizem as atividades, peçam para a mamãe registrar com uma foto. Um grande beijo e até a aula de amanhã.